eu acho que minha mãe e meu pai chegam em Belo Horizonte por volta de 68, 69. Vão se... o Caiçara era periferia, lá para as bandas do Céu Azul, de Venda Nova, aí era tudo sítio, chácara, né? O que seria a periferia de Belo Horizonte seria mais ou menos essa região aqui. Tinha um Rio Arrudas que passava no meio da Pedro II, eram duas pistas bem estreitas de um lado e do outro, na Pedro II. Isso eu lembro da década de 70, né? Aí eu vou nascer em 71. Meus pais chegam aqui por volta de 68, aqui em Belo Horizonte. Esse nome você disse para mim no momento que ele tem um peso e uma alegria. O que seria esse peso? O peso é que o nome, por exemplo, meu pai foi perseguido também. Né? Qual é o nome do seu pai? Meu pai é João Baptista Goulart. João Goulart. Então, e meu pai não era exatamente um ativista político, era um cidadão muito muito bem posicionado. Meu pai, né? Opinião. Meu pai, em termos de... Não, mas isso aí é patente. Meu pai nunca foi um ativista político. Meu pai não, por causa desses traumas, por conta do trauma do próprio pai, né? E meu avô sumiu durante um bom tempo, ele, minha avó e o irmão dele mais novo passaram um perrengue muito grande, um sofrimento muito grande, que a família da pessoa que desaparece, que sabe se está preso ou sabe se... Alguns vão na ideia de que ele já está morto, outros vão na ideia de que ele já está preso, então E meu avô era arrimo de família, minha avó não trabalhava e surtiu problemas seríssimos. Eu acho que muito por causa... É muito doído falar disso e eu acho que por conta disso meu pai não seguiu uma trajetória de vida que, por exemplo, ele fosse fazer parte dos sindicatos bancários, era muito amigo do presidente, da presidente dos sindicatos bancários, estava sempre presente, mas nunca foi aquele militante de participação direta, eu acho que justamente por causa desse trauma que ele teve do período do meu avô, né? E mesmo não sendo um grande ativista, meu pai chegou a ter problemas seríssimos de perseguição e chegou quase a ser exonerado do cargo dele por conta desses detalhes que envolvem o nome, as desconfianças, porque é uma família toda de anistiados, né? Tem gente na família que ainda está desaparecido, né? Que ainda não se encontrou o corpo, por exemplo, que é um primo do meu pai, de Itajubá, que a família está sediada em Itajubá. Então, assim, isso é muito traumático para a família. Então, eu sempre tenho esse grilo no meio do... Eu sou um funcionário público, então esse negócio da perseguição, alguém está me perseguindo e tal, eu sou um cara que eu tenho muito problema com isso. A gente tem, eu acho que... Alguém começa a pegar demais no meu pé, eu falei, pô, o que está acontecendo, né? Então, a gente tem isso. É um legado. É uma questão de karma também, né? O karma, o legado, né? Eu terminando, eu fui fazer pedagogia na Universidade Federal, né? Logo no começo, aí eu vou trabalhar com a área de educação infantil, arte de educação, sou cria do Roberto Carlos, contador de história, né? Eu fui trabalhar com ele na biblioteca infantil juvenil, que é da Fundação Municipal de Cultura, né? Eu formo em 98. 98. Isso, para ser mais exato, na Amos eu fui trabalhar em 92. Trabalhar na Amos em 92. Passagem para 93 aí. Então em 92 você forma pedagogia pelo FMG. Pelo FMG. Tem algum professor que você lembra que marcou sua vida, mudou de alguma forma sua vida? O Luiz Alberto Oliveira, vários professores, né, cara? Eu tive professores sensacionais na FAI, gente de peso, sim, até para não deixar de citar, se você for colocar essa parte aí, né? Você coloca essa turma toda. Então, foram muitos professores sensacionais, Maria das Graças Bregunci, Magda Becker Soares, Dutti, Zé Armando, Antônio Machado,
né? Vou fazer uma lista. Esse professor, eu sou professor, e professor merece valor, cara. O Rogério Cunha, né? A Lurdinha Rocha, né? Francisca, pessoas assim divinas, maravilhosas. Foram pessoas que me renderam. São pessoas que quando elas chegam perto de você, elas não acrescentam. Não, elas multiplicam as coisas. Ela te multiplica, ela não acrescenta algo a você. Ela te multiplica. Depois que você passa por ela, você é 2 vezes mais, se a sua percepção abre. Aí o que acontece? O Luiz Alberto chegou perto da gente assim e falou: professor, a gente estava querendo que você dirigisse nosso grupo de teatro aqui, que nós estamos muito mambembe. Nós queremos sair um pouco desse esquema. Aí o cara sentou lá um dia, topou, foi lá, sentou, um grande professor de sociologia, o cara deu aula nas universidades de Paris e tal, o cara todo, pá. Aí falou assim: vou dirigir. Aí o cara fez a primeira direção. Depois do primeiro dia que ele sentou para dirigir, a gente descobriu por que existe essa jossa do tal do diretor. Que sempre quando você está do lado de cá e não entende muito de cinema e de teatro, você não sabe para que serve um diretor. Deve ser um cara para ficar dando ordem e enchendo o saco. Não. É o cara que vê o que está acontecendo, tira tudo que está ruim e deixa as coisas que estão legais. Logo que eu me formo e trabalhei durante uns 4 anos assim solto, né? Aí eu e a moça no afã, um pouco antes dela viajar para o Japão, que ela estava para viajar para o Japão para visitar a mãe estava morando lá. Aí eu tive um retorno de um namoro antigo que tinha sido interrompido durante 1 ano, aí nós voltamos a nos encontrar e ela já estava de passagem marcada para ir para o Japão, né? Visitar a mãe, para ir lá ver se ela ia ficar por lá ou se ela ia voltar, como é que ela ia fazer com a vida dela. E ela estava morando aqui com o pai. Aí nesse retorno nós de namoro, num grande calor de paixão, aí a moça engravidou e eu fui obrigado a tomar algumas providências no sentido de fazer a renda ficar mais fixa, mais firme, né? E essas coisas todas. E coincidiu, né? Eu trabalhava com o Luiz Alberto, lá na faculdade, no laboratório de metodologia de pesquisa, dando suporte para ele, que me dava uma graninha, não muita. E coincidiu da prefeitura me chamar para ocupar um cargo de um concurso que eu tinha feito há quase 4 anos atrás. O mais interessante é isso. Ela vai para o Japão grávida, sem saber que está grávida. Aí, cara, ela falou: eu tô grávida. Aí eu falei assim, eu cometi um erro, até minha mãe me achou muito ruim comigo, que eu perguntei de quem. Porque depois de 4 meses a moça liga falando que tá grávida, eu falei: você deve ter engravidado por lá, e tá me ligando como amiga para contar. Aí ela falou assim: você. Eu falei: Aí eu perguntei para ela: nós vamos casar? Foi a minha primeira pergunta. Nós vamos casar? Aí ela: vamos. Eu falei: então volta, que a gente vai casar. Aí a prefeitura me chama, eu assumo lá no Andina, já em processo de casamento, tudo ao mesmo tempo. Eu já estava casado com ela, fizemos casamento aqui em casa, foi budista, né, num modelo budista, né? Aí eu assumo em 2003, fico no Andina Nobre até 2006, aí tem uma intervenção no municipal, que o municipal estava passando por um processo muito 2006. Difícil. 2006. Peraí, só um minutinho. Não, vamos... A AME, né? Aí logo depois que a gente casou, né? 3 anos depois da gente casado, vem o segundo filho, que é a AME. Aí eu tô no municipal, Belo Horizonte, numa intervenção, e trabalhando no Conselho Municipal de Educação. E a AME estava a segunda vez com influenza, que é a famosa gripe espanhola. Lá é muito comum no Japão. E ela foi hospitalizada durante alguns dias. Eu estava muito preocupado com ela. Eu fiquei desesperado que eu pedi minha licença, eles não me liberando, porque eu já tinha
dado o prazo, eu tinha mais ou menos 1 ano de municipal, a gente já tinha fechado o primeiro ciclo. Eu conversei com a minha coordenação, falei assim, olha, eu preciso, minha esposa está lá. 2006, ela 2007, 2006, 2007. Ela falou, ela está endividada lá, ela está passando problema lá, eu preciso ir socorrer minha família. Eles não quiseram me liberar. Eu saí daqui sem a publicação, eu saí daqui do Brasil sem a publicação oficial da minha licença, sem vencimento, que eu tive a preocupação de não onerar, como eu ia resolver o problema da minha família, eu tive a preocupação de não onerar os cofres públicos, né? Eu ia pedir uma licença sem vencimento, eu não ia dar despesa nenhuma. Minha passagem, todo o problema que eu ia ter que saldar em termos financeiros, tudo, eu ia arcar por minha conta, com a minha família, né? Eu queria apenas a licença sem onerar os cofres públicos, porque eu sempre aprendi com os meus pais que ser funcionário público, antes de mais nada, mais que ter um salário mais ou menos seguro, né? Que é a coisa da segurança, já que o salário não é muito alto, mas pelo menos tem a segurança, pinga lá todo mês, você ser extremamente honesto, você está mexendo com coisas de todo mundo. Imagina, se você está mexendo com uma coisa que é de uma pessoa só, você tem que tomar muito cuidado, porque ela não é sua, é de uma pessoa. Agora, se mexer com uma coisa que é de todas as pessoas que estão em volta de você, você tem que ter um cuidado dobrado. Meu pai sempre falou assim, ó, eu nunca trouxe nada do banco para cá, nem gominha. Meu pai já foi na lojinha comigo comprar gominha. E meu pai trabalhava no banco, num lugar que era cheio de gominha. Então meu pai sempre teve muito orgulho de falar assim, ó, eu nunca trouxe um clips, nenhuma gominha do banco para casa, porque é público, não é meu, não é nosso. E a responsabilidade é muito grande. Aí não quiseram me liberar, falei, pelo amor de Deus, minha filha está lá, fiz as justificativas por escrito, o pessoal leu na Regional Noroeste aqui, fui lá, não quiseram me liberar de forma nenhuma, eu saí sem a publicação da minha licença. Meu pai e minha mãe que cuidaram com advogado depois aí, foram constatar que tinha uma série de erros, né, no processo. Esse foi o seu primeiro momento assim que você ficou desacreditado, não desacreditado, mas se sentiu dá um baque, né, do retorno da prefeitura para você com o funcionário dela, porque existe uma visão absolutamente errada, para não dizer idiota, de que funcionário público fica mamando e não faz nada. Existem alguns setores na prefeitura, no estado, na federação, no governo federal, que são setores que têm uma carga de trabalho pequena. Correto? E mesmo assim, mesmo esses setores, em alguns momentos do ano, eles têm uma carga muito alta de trabalho, como por exemplo a Receita Federal. A Receita Federal no mais deve ser um marasmo. Agora, nos períodos específicos de pagamento de imposto, de acerto de contas, ela tem um volume muito grande. Isso são os departamentos que oscilam, às vezes tem muito trabalho, às vezes tem pouco. Agora, escola, posto de saúde, funcionário público é um cara que trabalha pra caramba, pra caramba, pra caramba. E o reconhecimento é muito pouco. Ele sofre desacato, mesmo sendo lei, não poder desacatar um funcionário público no exercício da função, ele é desacatado o tempo todo, por aluno, por usuário. E é um cara, é uma pessoa, um ser humano, os funcionários públicos, a maior parte dele, é claro que existe padre pedófilo, existe policial corrupto, né, que trafica, que comete coisa errada, existe juiz corrupto, em todos os meios tem as pessoas que são os bons profissionais e os maus profissionais. O funcionário público se enquadra na mesma categoria dos funcionários públicos, que tem os bons e tem os ruins, mas não é a maior parte que são os ruins. Aí eu fui para o Japão, passo 3 anos lá, dei aula no Pitágoras, trabalhei em fábrica, tive uma grande experiência de vida, não troco o Brasil por nada, tive a exata visão de que eu morava num país divino, maravilhoso, de povo sensacional. Não dá para entender porque que o Brasil realmente não decola, porque aqui é um lugar sensacional, mesmo tendo uma classe dirigente tão
burguesa, tão elitizada, mas mesmo assim é o país mais magnífico do mundo para se morar. Aí o que acontece? De 2008 a 2013, eu atuo como coordenador, meio como coordenador, meio como professor de floração do programa de aceleração de estudos da prefeitura, né? Em 2013, logo no começo do ano, começam os burburinhos, o Júlio Jader me ligou. Aí um dia o Tiago me chamou para uma conversa, a gente sentou no Maleta, né? Famoso Maleta, que eu frequento desde que eu foi me permitido beber uma cerveja, né? E no Maleta o Tiago me fez a seguinte pergunta, falou assim: você entra dentro da pedreira? Eu falei assim: que pergunta esquisita, Tiago. Eu não respondi assim de pronto. Eu falei assim: que pergunta esquisita, você não faz uma pergunta na lata. Por que eu não ia entrar na pedreira? Eu perguntei para ele, eu falei: vou fazer outra pergunta. Por que eu não entraria na pedreira? Eu não sei, o pessoal tem muita bronca, o pessoal tem muito medo. Pedreira é famosa, Cacolândia, aquela coisa toda. Eu falei assim: não, cara, uma coisa é você entrar lá, e eu fiz a mesma explicação, uma coisa é você entrar dentro de um lugar qualquer para efetuar uma transação qualquer ilegal. O tempo todo, seja na farmácia, seja no hospital, seja na Savassi, ou seja na pedreira, se você está fazendo alguma coisa ilegal, você está envolvido de tensão. Agora, quando você entra dentro do presídio para visitar uma pessoa, você entra como uma pessoa bondosa, que vai visitar alguém, que vai dar uma força para alguém. Quando você entra na pedreira para ir, aí eu dei o exemplo, quando você entra dentro da pedreira para ir na casa da tia Edna, comer um prato feito com os seus filhos, você está entrando como cidadão comum e todas as pessoas da comunidade vão te olhar como cidadão, uma pessoa normal. E você vai passar dentro da pedreira como você passa no meio da Praça da Savassi. Eu cheguei num cenário totalmente confuso, sem unidade física já por muitos anos, e como vamos solucionar esse problema. A primeira atitude foi pedir uma vistoria para a SUDECAP das reais condições daquele lugar e se existia as condições adequadas para se instalar eu peço que todos prestem atenção, para se instalar um equipamento público. O IEPI é um lugar surreal. É um lugar surreal que tem uma área central que é tombada como patrimônio, mas tem uso privado do espaço. A organização mais de classe média, mais fechadinha, ela se desmanchou num determinado momento, mas depois da revitalização do IEPI, que foi até a partir da tese de doutorado da Michele Arroio, sobre a região, que ajudou, impulsionou essa coisa da revitalização, aconteceu, deu uma melhorada, mas é um lugar ainda onde a interface poder público, comunidade e moradores do IEPI ainda, ela não foi amalgamada, ela não foi costurada de forma correta para aquilo ser um lugar ativo, um lugar que realmente responde ao status de ser tombado como patrimônio, né? Os apartamentos são muito antigos e muita barata. A gente ficou impressionado, a gente nunca viu tanta barata na vida da gente. E essa falta de cuidado interna dos blocos e externa, que é com a parte tombada como patrimônio, precisa ser costurada tanto pelos moradores que vão cuidar dessa parte externa, quanto pela parte da comunidade, do poder público, numa costura muito bem feita, para que aquilo ali seja valorizado da forma correta e melhore. Porque aí tem uma série de problemas, é um lugar meio surreal você morar. Então você saiu de IEPI que dá? Eu saio de lá por quê? Porque quando eu volto como professor, eu volto para o meu único cargo, não foi me restituído as condições
que eu vivia antes dentro da prefeitura, que eu dobrava, eu trabalhava 9 horas por dia, né, porque eu tinha uma dobra. Eu voltei com um cargo só com 4 horas e meia, então meu salário caiu para 1/3. Então eu tive que vender todas as minhas coisas, todos os meus móveis, geladeira, vendi tudo que eu havia comprado para montar essa nova situação para estar como gerente e voltar para casa dos meus pais, onde a gente está aqui fazendo essa entrevista, por falta de condição financeira, porque não me restituíram, não houve uma conversa, não houve uma negociação, não houve um interesse de saber da situação que esse funcionário público tinha antes, que eu demorei 3 anos para montar essa situação, para ter o rendimento mínimo que eu precisaria, para ter uma vida digna. Aí me ofereceram, eu passei a ser gerente, passei a ganhar a mesma coisa que eu ganhava antes, e quando eu consegui chegar em alguma conclusão no trabalho com a comunidade e a instalação temporária do Centro Cultural Liberalino no Mercado da Lagoinha para conquistar um lugar adequado e um centro cultural que o povo da Pedreira merece demais, né, por ser tão importante para Belo Horizonte, tanto culturalmente quanto a mão de obra, as pedras, né, o samba, tanta coisa importante. Então a visão que eu tinha, que foi passada para os meus chefes, era de uma extrema valorização desse lugar e a edificação dentro da Pedreira do Centro Cultural, né? No momento em que eu ia estar tomando posse propriamente dito do espaço físico temporário no Mercado da Lagoinha, eu fui dispensado da fundação, voltando para essa situação de um único cargo. O salário são alguns salários mínimos, não chega a ser nem 4 salários mínimos, inviabilizando que eu continuasse a pagar aluguel e todas as coisas, né, fazendo eu voltar para casa dos meus pais. O que você achou de contar a história da sua vida? Olha, ficou faltando muita parte ainda, né? Mas é uma sensação de você poder rever, né, o que aconteceu até no meio do caminho, ver se você corrige alguma coisa, que você percebe que não foi bem daquele jeito, né? Como pode ter muita coisa ainda que tem que ser aparada com relação a isso, mas foi um prazer muito grande, principalmente pelo fato de que contar a minha história aqui como funcionário público, como é que começou, é uma coisa que vai... é um testemunho. Até a turma das igrejas evangélicas, né, gosta muito de dar o seu testemunho. Eu estou dando o meu testemunho do que aconteceu, e é uma coisa que pode beneficiar muito a turma da Pedreira, que é uma turma que, desde que começou a se construir Belo Horizonte, na minha concepção, é uma turma que sofre muito. Foi muito usada para construir Belo Horizonte, né? É muito usada pela mídia de Belo Horizonte para falar da Cracolândia, porque eles adoram dar esse tipo de notícia. É muito utilizado pela mídia, gera matérias de jornal, mas é muito pouco acariciada, é muito pouco apreciada em muita coisa que ela tem de valor. Que aqui no meu depoimento eu espero ter deixado claro que é um lugar assim, sensacional. As pessoas que lá estão, todas elas, estou incluindo inclusive os que foram para o caminho do mal, os que foram caminho, são pessoas que me passam a impressão muito clara de que elas têm muito valor e estão muito sufocadas. Desde a criação de Belo Horizonte, eles são escantilhados, são colocados de lado. Sabe? Seu olhar é de saudade? Eu tenho muita saudade. Eu sempre vou ter muita saudade da Pedreira, porque eu nunca consegui estar lá por muito tempo. As minhas passagens foram em 2 grandes momentos na minha vida, né? Eu tinha acabado de entrar na prefeitura, eu já fui atuar num grupo de trabalho lá no municipal,
e no segundo momento me tornei gerente do Centro Cultural. Foram 2 passagens e para o tanto que eu gostei daquele lugar e das pessoas que ali estão, foram 2 passagens de poucos anos. E poucos anos é muito pouco para se viver na Pedreira.